Dando sequência ao estudo do Poder Judiciário, nós vamos falar agora sobre algumas noções de controle de constitucionalidade, que é um tema que está inserido superficialmente dentro do Poder Judiciário na Constituição Federal, mas que é aprofundado no estudo da doutrina e da jurisprudência. A minha intenção aqui não é aprofundar nesse tema, é apenas passar noções para que numa questão que peça no programa Poder Judiciário, você tenha condições de resolver as questões objetivas, as questões direcionadas a esse tema dentro do Poder Judiciário. Então a intenção não é, reforço, a gente fazer aqui um estudo aprofundado do controle de constitucionalidade, mas sim noções básicas para entendimento dos dispositivos do Poder Judiciário que tratam desse assunto. Quando a gente fala em controle de constitucionalidade, estamos falando num sistema de defesa da Constituição Federal. A Constituição Federal, como norma fundamental e suprema, se põe acima de todas as demais normas no ordenamento jurídico, de maneira que nenhum ato ou norma do Estado pode contrariar o seu texto. Se houver alguma contrariedade à Constituição, é importante que exista um mecanismo de defesa desse dispositivo constitucional contra essas normas e atos que a contrariem. E esse mecanismo de defesa da Constituição é denominado controle de constitucionalidade. Ele só existe porque a nossa Constituição é rígida. Rígida quer dizer, o procedimento de modificação dela é muito mais difícil do que o procedimento de elaboração das leis, o que faz com que a Constituição fique num patamar de superioridade. Ela só pode ser alterada pelas emendas. E mesmo as emendas têm que respeitar certas limitações previstas no seu texto. Já as outras leis não podem contrariar a Constituição, não podem alterar a Constituição, senão serão inconstitucionais. Então, o controle de constitucionalidade é esse mecanismo que visa verificar a compatibilidade de uma norma em relação à nossa Constituição. Essa é a finalidade do controle. E o controle exercido pelo Poder Judiciário, ele pode ser difuso ou concentrado. Qual a diferença do controle difuso para o concentrado? A gente diz que o controle é difuso quando qualquer juiz ou tribunal pode exercer o controle de constitucionalidade das leis. O controle difuso é aquele atribuído a qualquer juiz ou tribunal para verificar a compatibilidade de uma lei, de um ato normativo, em relação à Constituição Federal. E o controle concentrado é quando apenas o órgão de cúpula do Poder Judiciário pode exercer o controle. No caso do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, na defesa da Constituição Federal, ou os tribunais de justiça na defesa da Constituição do Estado ou da lei orgânica distrital. Controle difuso, qualquer juiz ou tribunal pode exercer. Controle concentrado, somente o STF ou o TJ. E o controle de constitucionalidade, ele pode ser concreto ou abstrato. O controle concreto ou pela via incidental, incidenter tantum, via de exceção ou via de defesa, é aquele que é exercido de forma acessória para que seja resolvido um caso concreto em exame no Poder Judiciário. Então, o controle concreto, ele se apresenta como uma questão prejudicial num processo de competência de um juiz ou tribunal, aonde para julgar a causa, aquele juiz ou tribunal precisa primeiro ver se a lei aplicável ao caso é ou não compatível com a Constituição. Então, não é a questão principal da ação, é uma questão incidental. É um argumento de defesa, de exceção, é um controle concreto, um caso concreto, pela via concreta. E os efeitos da decisão nesse controle são interpartes. Se o juiz ou o tribunal diz que uma determinada lei é inconstitucional quando o controle é feito dentro do caso concreto, os efeitos dessa decisão restringem-se às partes do processo, efeitos interpartes. Agora, existe o controle de constitucionalidade abstrato, pela via direta, por via de ação, que é um controle pela via principal, um controle que se dá por meio de ações objetivas, propostas diretamente no STF ou no TJ, visando a defesa da harmonia do ordenamento jurídico, visando a defesa da Constituição contra normas que a contrariem, com o objeto da ação sendo esse.
Então, é proposta uma ação diretamente no Supremo, questionando a validade de uma lei diante da Constituição Federal, questionando essa constitucionalidade, visando defender não o direito de A, de B ou de C, mas defendendo a harmonia do ordenamento jurídico. E quando o Supremo analisa em abstrato a constitucionalidade de uma lei, essa decisão do Supremo não se restringe às partes. Essa decisão terá uma eficácia erga omnes, contra todos. Se o Supremo diz essa lei é inconstitucional, ela não vai ser inconstitucional só naquela situação, mas para todas as pessoas que se encontrem em situação equivalente, para toda a sociedade, aquela declaração de inconstitucionalidade vai se operar. E aí o detalhe que você tem que observar é o seguinte: no Brasil, quando o controle ele é feito pela via incidental, ou seja, no caso concreto, ele vai ser um controle difuso, ou seja, qualquer juiz ou tribunal vai poder exercer o controle para resolver um caso concreto que lhe é apresentado, dentro da sua competência normal. Agora, o controle abstrato pela via principal, por meio de uma ação direta, ele vai ser concentrado no STF, na defesa da Constituição Federal, ou no TJ, na defesa da Constituição do Estado ou da Lei Orgânica Distrital. Observe aqui um exemplo para você guardar bem essa diferença. Imagine que uma lei estadual estabeleça que a empregada doméstica tem direito a receber hora extra. Direito que não é previsto na Constituição Federal. A Constituição Federal não garante esse direito da empregada doméstica receber hora extra. Pode a lei estadual dispor sobre isso? Sim ou não? Bom, a lei foi feita. Feita a lei, há uma presunção de constitucionalidade dela. Entretanto, o artigo 22, inciso 1 da Constituição, diz que compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho. Ok? Se compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho, poderia uma lei estadual trazer esse direito para a empregada doméstica? Não. Observe que essa análise que a gente está fazendo é uma análise em abstrato, em tese. Eu não estou preocupado com um caso concreto de A e B. A gente está analisando se essa norma fere ou não a Constituição. Ok? Agora, imagine que dentro de uma relação processual concreta acontece o seguinte. Nós temos uma empregada doméstica que entra com uma reclamação trabalhista contra o seu patrão, a empregada doméstica entra com a ação lá no juiz do trabalho contra o seu patrão, requerendo o pagamento das horas extras. O objeto dessa ação, dessa reclamação trabalhista, é o recebimento das horas extras, que o patrão não pagou à empregada por entender que a lei era inconstitucional. Então o patrão, muito bem instruído, não pagou à empregada doméstica as horas extras previstas na lei estadual por entender que essa lei era inconstitucional. Ela, por sua vez, não recebendo esses valores, resolveu ir à justiça para que o juiz do trabalho pudesse obrigar o seu patrão a lhe pagar o quanto ela achava que teria direito de receber. Esse juiz do trabalho só pode analisar se ela tem direito ou não à hora extra depois dele analisar o argumento do patrão. Qual é o argumento do patrão? Que a lei é inconstitucional. Se houver uma arguição da inconstitucionalidade da lei, num caso concreto, que pode ser feita pelo autor, pelo réu, pelo Ministério Público, ou o juiz pode até reconhecer de ofício, se houver a discussão da constitucionalidade da lei, o juiz só vai poder analisar o mérito da ação, que é se ela tem ou não direito à hora extra, depois de analisar essa questão da constitucionalidade. Então, quando o juiz analisa a constitucionalidade da lei dentro desse caso concreto, o que ele está fazendo é um controle de constitucionalidade, é difuso, porque qualquer juiz ou tribunal pode fazer esse controle dentro de um caso concreto em que ele está atuando na sua competência normal. Esse juiz do trabalho pode declarar inconstitucional uma lei federal, uma lei estadual, uma emenda constitucional, qualquer norma que viole
à Constituição Federal. Ele sozinho, por um ato seu, pode reconhecer que a lei é inconstitucional, pode declarar a inconstitucionalidade da lei, dando o ganho de causa ao patrão e a empregada perdendo essa ação. Ok? Então esse é um controle difuso, qualquer juiz ou tribunal pode fazer, e é concreto, se dá dentro do caso concreto. Os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade são interpartes. O juiz afastou a aplicação dessa lei da relação entre A e B, só. Outro empregado e outro patrão, outra relação, outra situação. Essa lei só é invalidada dentro dessa relação jurídica. Agora, a empregada doméstica recorreu. Foi ao Tribunal Regional do Trabalho. Entrou com o recurso lá no TRT. Por quê? Porque ela entendeu que ela teria sim o direito de receber essas horas extras. No TRT, o TRT pode também exercer esse controle de constitucionalidade? Pode. Ele pode dizer que é constitucional ou que é inconstitucional, sem problemas. Só que tem um detalhe. O TRT, como é um órgão fracionário, vamos imaginar que esse TRT tenha na sua composição um número X de membros divididos em algumas turmas, cada turma com 5 juízes do TRT, ou desembargadores do TRT, e o órgão especial aqui, por exemplo, com 11 membros. Então nós teríamos aqui 41 membros, por exemplo, num determinado TRT. O tribunal pleno completo com 41, o órgão especial com 11 e cada uma das turmas com 5. Se o processo chega na primeira turma do TRT, pode essa primeira turma do TRT declarar que a lei é inconstitucional? Não. Ela tem que mandar a questão ou para o tribunal pleno ou para o órgão especial, em razão do princípio da reserva de plenário previsto no artigo 97. A Constituição, no artigo 97, diz que somente por decisão da maioria absoluta do tribunal ou do órgão especial podem os tribunais declarar uma lei inconstitucional. Então, aqui no TRT, pode uma turma, um órgão fracionário do tribunal declarar a lei inconstitucional? Não. Tem que ser decisão da maioria absoluta, de mais da metade, ou do tribunal pleno ou do órgão especial. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse princípio. Bom, nesse exemplo, imaginem que não tenha mais recurso para o TST e que o patrão recorreu, ou ela recorreu. Vamos considerar que o TRT julgou procedente o pedido dela, entendendo que era constitucional a lei, e aí o patrão foi lá e entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal está apreciando essa questão e declara que essa lei é inconstitucional. A pergunta é, se o Supremo declara que essa lei é inconstitucional, isso vai valer só dentro desse caso ou vai valer para todo mundo? Só dentro desse caso. Por quê? Porque aqui o Supremo está atuando no controle difuso. É um controle que qualquer juiz ou tribunal pode exercer. Ele está julgando um recurso, por exemplo, um recurso extraordinário. Vamos considerar que essa decisão do TRT julgou válida a lei estadual, lei local, contestada em face da Constituição. E aí o patrão entrou com recurso extraordinário no STF, por exemplo. O STF declarou a lei inconstitucional. Os efeitos aqui são interpartes. Interpartes. Porque no controle difuso concreto, dentro do caso concreto, a decisão do Supremo só vale naquele caso concreto. Então a inconstitucionalidade vai ter efeitos interpartes. Mas, por força do artigo 52, inciso 10, o Supremo Tribunal Federal, quando declarar a inconstitucionalidade no caso concreto, ele vai ter que comunicar a sua decisão ao Senado Federal. E o Senado Federal pode suspender a lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF, dando aí sim efeitos erga omnes. Se ele suspende a lei para todas as pessoas. Mas a decisão do Supremo, quando declara essa lei inconstitucional, está declarando só dentro deste caso concreto. Porque nesse caso,
nós estamos falando de um controle de constitucionalidade difuso concreto, num caso concreto. Que é bem diferente da seguinte situação. Imagine que o Procurador-Geral da República entre com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF contra essa lei estadual que prevê o direito à hora extra para a empregada doméstica. Nesse caso, o Procurador-Geral da República entra com ação no STF e essa ação é uma ação abstrata. É um controle que não está sendo feito dentro de nenhum caso concreto, um controle totalmente abstrato. O Supremo Tribunal Federal vai analisar em abstrato se essa lei estadual viola ou não a Constituição Federal. E quando o Supremo Tribunal Federal apreciar em abstrato, ou seja, apreciar fora de um caso concreto, se ele declarar a lei constitucional ou inconstitucional, isso vai gerar efeitos erga omnes. É o que diz o artigo 102, parágrafo 2º da Constituição. As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações de inconstitucionalidade, produzirão efeitos contra todos, efeitos erga omnes e efeito vinculante. Ainda tem mais. O Supremo Tribunal Federal, quando declara essa lei estadual constitucional ou inconstitucional, vai ter o efeito vinculante. O que é vinculante? Ele obriga os demais órgãos do Poder Judiciário e toda a administração pública direta e indireta a seguirem esse entendimento dele. Quer dizer que se o Supremo disse que é inconstitucional em abstrato, aqui a gente tem um controle abstrato, concentrado no STF, e aqui no outro exemplo um controle concreto, no caso concreto. Se o Supremo disse que é inconstitucional essa lei, ninguém mais no controle difuso vai poder dizer que ela é constitucional. Ou se o Supremo disse que ela é constitucional, ninguém mais no controle difuso, que aqui é o difuso no caso concreto, nenhum outro juiz ou tribunal vai poder dizer o contrário do que o Supremo afirmou. Se ele diz que é inconstitucional, eles não podem dizer que é constitucional. Se o Supremo diz que é constitucional, eles não podem dizer que é inconstitucional. Então, a decisão do Supremo no controle abstrato tem efeitos erga omnes vinculantes. Enquanto que quando o controle se dá dentro de um caso concreto, o efeito é só interpartes. Essa decisão do Supremo aqui vai ter efeitos interpartes e não é vinculante. Não é vinculante. Só vai ter efeitos erga omnes, suspendendo a lei, se o Senado quiser suspender a lei. E o Senado não é obrigado a suspender a lei. Ele pode suspender a lei declarada inconstitucional pela decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Ok? Bom, tendo essas noções básicas, nós vamos avançar e a gente volta falando um pouquinho sobre cada um deles. Tá? Só já adiantando, nós vamos ver agora as ações no controle abstrato. As ações que podem ser propostas diretamente no Supremo Tribunal Federal na defesa da Constituição. O PGR aqui foi um exemplo, mas o artigo 103 diz quem pode entrar com essas ações direto no Supremo Tribunal Federal. Você pode acompanhar no seu material de apoio, a gente tem aí no artigo 103 os legitimados para ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Mas além da ADI, a gente tem também ação declaratória de constitucionalidade, ação de inconstitucionalidade por omissão, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essas são as principais. Todo mundo que pode entrar com essas ações está no artigo 103 da Constituição. Pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória, ação de inconstitucionalidade por omissão e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nesses casos aqui, quem pode entrar então com a ação? Artigo 103. O Presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF, o governador do Estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, basta um membro na Câmara ou no Senado, e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Esses legitimados podem propor uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal.
ou uma ação declaratória de constitucionalidade, ou uma ação de inconstitucionalidade por omissão, ou uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nessas ações, o Supremo Tribunal Federal vai sempre ouvir o Procurador-Geral da República, e se o pedido da ação for a inconstitucionalidade de uma lei, ele vai citar o Advogado-Geral da União, que vai formular a defesa do ato normativo impugnado. Muito bem, agora vamos então seguir e vamos ver essas ações no controle concentrado, no controle abstrato. Nós temos na defesa da Constituição Federal as seguintes ações: ação direta de inconstitucionalidade geral, genérica, a ação declaratória de constitucionalidade, ADC ou ADCOM, a ADIO, que é a ação de inconstitucionalidade por omissão, a arguição de descumprimento de preceito fundamental e a ação de inconstitucionalidade interventiva. São ações concentradas, vão direto para o Supremo Tribunal Federal. E na defesa da Constituição do Estado ou da Lei Orgânica Distrital, nós temos perante o TJ a representação de inconstitucionalidade, que é uma ação direta de inconstitucionalidade estadual, para questionar a validade de uma lei ou ato normativo municipal ou estadual em face da Constituição do Estado ou da Lei Orgânica Distrital. Muito bem, ação direta de inconstitucionalidade, qual é o pedido? O pedido da ADI, é que uma lei ou ato normativo federal ou estadual seja declarado inconstitucional. Então, ela só pode ser usada para lei ou ato normativo federal ou estadual. Enquanto que a ação declaratória de constitucionalidade, o pedido é a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então, cuidado. A diferença é que uma pede a inconstitucionalidade, a outra pede a constitucionalidade. Então, sendo proposta a ação direta de inconstitucionalidade, o impetrante está pedindo ao Supremo Tribunal Federal, o autor, que reconheça que essa lei é inconstitucional. Já na ação declaratória de constitucionalidade, é quando há uma divergência, vários juízes e tribunais do controle difuso estão dizendo que determinada lei é inconstitucional, e a pessoa entra com uma ação no Supremo para que o Supremo declare que essa lei é constitucional. Ok? Essa é a finalidade delas. Se você for observar, o artigo 102, inciso 1, a linha A, fala que compete ao STF julgar essas ações e a medida cautelar dessas ações, como a gente já viu nas competências do STF. O parágrafo 2º do artigo 102 fala que essas decisões definitivas de mérito proferidas nas ações de inconstitucionalidade produzirão efeitos contra todos e vinculantes. Eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. Então, até a gente tem no slide seguinte, mais à frente, olha, aqui. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos, que é o que a gente chama de erga omnes, e efeito vinculante. O efeito vinculante é em relação a quem? Aos demais órgãos do Poder Judiciário. Ou seja, o efeito vinculante vincula o próprio STF? Não. E a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. OBS não vincula o legislador. Cai em prova direta. O Poder Legislativo está vinculado à decisão do Supremo Tribunal Federal? Não. O Supremo pode dizer que uma determinada lei é inconstitucional e o Supremo e o legislador em seguida fazer uma lei com texto idêntico. Pode acontecer isso? Pode. Então não vincula o legislador. As decisões na ADI e na ADC vinculam toda a máquina administrativa federal, estadual, distrital e municipal e os demais órgãos do Poder Judiciário. Então, se o Supremo proferir uma decisão no controle abstrato, vai vincular. Aqui fala em ADI e ADC, mas a decisão da ação de inconstitucionalidade por omissão e também na arguição de descumprimento de preceito fundamental tem o mesmo efeito. A Constituição diz que em todas essas ações o Procurador-Geral da República vai ser ouvido, em todas as ações de competência do STF, é o que está no artigo 103, parágrafo 1º, e que no artigo
103, parágrafo 3º, quem vai defender a lei vai ser o advogado-geral da União. O advogado-geral da União vai ser citado para formular a defesa da lei. A Lei 9868 de 99 regulamenta o procedimento da ADI e da ADC e também da ação de inconstitucionalidade por omissão. Ok? A ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. A Constituição diz que vai ser apreciada pelo STF na forma da lei. A Lei 9882 de 99 é quem regulamenta a ADPF, e só é importante você saber aprofundado se for realmente estudar mais a fundo a parte de controle de constitucionalidade. Aí a gente vai ver isso em tema específico, separado, para analisar realmente a fundo esse tema. E a ação de inconstitucionalidade interventiva pode ser proposta pelo Procurador-Geral da República, nos casos previstos lá na Constituição da intervenção, que é para garantir o cumprimento dos princípios constitucionais sensíveis, ou para dar executoriedade à lei federal. Aí existem as ações que podem ser propostas, mas aqui seria principalmente quando são violados os princípios sensíveis, que estão lá no artigo 34 da Constituição Federal, no inciso 7. Então, a ADI interventiva é menos relevante aqui para o nosso estudo. E perante o TJ, pode ser proposta uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo a inconstitucionalidade de lei municipal ou estadual em face da Constituição do Estado ou da lei orgânica do Distrito Federal. Aqui estão os legitimados, todos eles, é importante estar guardando, porque muitas vezes é cobrado em prova. Observe que o advogado-geral da União não está aqui, nem prefeito, caem bastante. Advogado-geral da União e prefeito podem propor ação direta de inconstitucionalidade? Não podem. Essa lista é taxativa. E os artigos da Constituição que estão dentro da parte do Supremo Tribunal Federal que tratam de controle de constitucionalidade, a gente já comentou. PGR vai ser ouvido em todas as ações. Havendo inconstitucionalidade, pedido de inconstitucionalidade de lei, o advogado-geral da União vai ser citado para defender o ato impugnado. O único ponto que a gente tem que comentar aqui é: declarada inconstitucionalidade por omissão, que é quando é proposta uma ação no Supremo pedindo que o Supremo reconheça uma inconstitucionalidade por omissão. O que é isso? É quando a Constituição prevê a obrigatoriedade do legislador fazer uma lei para regulamentar certo dispositivo constitucional e o legislador não faz a lei. Então há uma inconstitucionalidade, não porque ele fez alguma coisa, mas sim porque ele deixou de fazer. Então uma inconstitucionalidade por omissão. E, sendo proposta essa ação de inconstitucionalidade por omissão no STF, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva aquela norma constitucional, o que vai acontecer? Será dada ciência ao poder competente para a adoção das medidas necessárias, das providências necessárias. E em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Então o Supremo, reconhecendo que tinha que ser feita a lei, realmente não foi feita, há uma inconstitucionalidade por não atender aquilo que a Constituição determina, ele vai avisar o poder competente, legislativo, executivo, para que adote as providências cabíveis, e se for uma medida administrativa, se for um órgão administrativo, está faltando aquela medida administrativa normativa, aí ele pode determinar que seja feita no prazo de 30 dias. Ok? Então aqui é memorizar mesmo esses dispositivos para uma prova que aborde esses assuntos de maneira literal. Bom, em relação à cláusula de reserva de plenário, nós comentamos que os tribunais somente podem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por decisão da maioria absoluta do seu tribunal pleno ou do órgão especial. E aí tem um detalhe: o juiz pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei por ato seu, exclusivo seu, sozinho. O juiz pode dizer que uma lei é inconstitucional. Então o juiz pode sozinho fazer isso. O juiz singular pode. Agora, nos tribunais tem que ter maioria absoluta ou dos membros do tribunal pleno ou do órgão especial. Por exemplo, o STF só tem 11 ministros, ele não tem órgão especial. Então tem que ter maioria absoluta do STF para declarar uma lei inconstitucional. Tem que ter voto de 6 ministros do Supremo para isso. Já aqui onde estou, no Rio de Janeiro, o TJ do Rio tem 180 desembargadores. Maioria absoluta do Tribunal Pleno seriam 91 desembargadores declarando a lei inconstitucional. Mas, nesse caso, o Tribunal Pleno delega para o órgão especial. O órgão especial tem 25 membros, então, tendo 13 votos favoráveis, a lei pode ser declarada inconstitucional. Isso é reserva de plenário. O princípio da reserva de plenário, ele só tem que ser observado quando for para declarar uma lei inconstitucional. Para declarar constitucional não precisa, porque já há uma presunção de que todas as leis são constitucionais.
Então, se alguém argue a um órgão fracionário do tribunal a inconstitucionalidade de uma lei, e aquele órgão fracionário entende que a lei é constitucional, prossegue normalmente o julgamento. Agora, se ele entende que é inconstitucional, parou. Ele vai lavrar um acórdão remetendo a questão ao tribunal pleno ou ao órgão especial. Aí ocorre o que a gente chama de cisão funcional, há uma divisão de funções. Enquanto o tribunal pleno ou órgão especial vai apreciar a questão da constitucionalidade, vai devolver isso para o órgão fracionário, para a turma, câmara, sessão, aquele órgão fracionário vai analisar o mérito, vai analisar realmente o pedido da ação. Então, sendo arguída a inconstitucionalidade a um órgão fracionário de um tribunal, e esse rejeitar a arguição, prossegue o julgamento. Entretanto, se ele entender que realmente o ato é inconstitucional, vai submeter a questão ao tribunal pleno ou ao órgão especial. E só após o pronunciamento deste, ele vai dar sequência ao julgamento. E aí ocorre o que a gente chama de cisão funcional. No caso desse controle, dentro de um caso concreto, sendo feito por um tribunal, vai ocorrer cisão funcional de competência. Por quê? Enquanto o tribunal pleno ou órgão especial decide a questão da constitucionalidade, o órgão fracionário, a Câmara, turma ou sessão, vai estar apreciando o caso concreto, julgando o mérito no caso concreto, fundado justamente na premissa estabelecida no julgamento dessa questão prejudicial que foi posta ao tribunal pleno ou ao órgão especial. Então, o tribunal pleno ou órgão especial disse, realmente, é inconstitucional essa lei. O exemplo da lei estadual que define para a empregada doméstica o direito de hora extra. Foi parar no TRT a questão, chegou no órgão fracionário do TRT, ele mandou para o órgão especial disse que é inconstitucional, volta para aquele órgão fracionário do TRT para prosseguir o julgamento. Ok? E o Supremo Tribunal Federal entendeu, por meio da súmula vinculante 10, que viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de um órgão fracionário do tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Então, se o órgão fracionário, ele ao invés de declarar que a lei é inconstitucional, ele afasta a incidência da lei, ou no todo ou em parte, mas não diz que ela é inconstitucional. Ele apenas afasta, não aplica a lei naquele caso. Seria uma forma dele tentar burlar a reserva de plenário. Não pode. Se o órgão fracionário do tribunal entende que a lei é inconstitucional, entende que a lei deve ser afastada daquele caso, não deve ser aplicada, tem que mandar a questão para o tribunal pleno ou para o órgão especial. Ele não pode simplesmente, não vai dizer que a lei é inconstitucional, mas também não vou aplicar a lei nesse caso. Ora, se ele está negando a aplicação da lei naquela situação, afastando a aplicação da lei, indiretamente ele está dizendo que a lei é inconstitucional. E estaria violando a reserva de plenário. Porque para afastar a incidência da lei naquele caso, teria que ter manifestação do tribunal pleno ou do órgão especial. Agora, o que mais tem caído em provas de concurso é a exceção à reserva de plenário. Olha o que diz o artigo 481 do Código de Processo Civil. 481, parágrafo único do CPC. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, os órgãos fracionários, as câmaras, turmas, sessões, não submeterão ao plenário do tribunal deles ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade. Essa arguição de inconstitucionalidade é justamente quando, dentro do caso concreto, alguém questiona, olha, essa lei é inconstitucional. Eles não vão precisar mandar para o pleno nem para o órgão especial quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Ou seja, se a questão chegou lá na primeira turma do TRT, ela mandou para o órgão especial declarou que a lei é inconstitucional, voltou para a primeira turma, prosseguiu o julgamento. Aí caiu uma questão idêntica na terceira turma do TRT. Precisa mandar de novo para o órgão especial? Não. Basta dizer, já há jurisprudência do órgão especial, declara inconstitucional e julga. Então não precisa mandar para o plenário, nem para o seu órgão especial, se o próprio plenário ou órgão especial já apreciou a constitucionalidade daquela lei, ou se o STF já se manifestou sobre a questão. Imagine, a questão foi no exemplo que eu dei da empregada doméstica, foi para o TRT, chegou ao STF, o STF disse, é inconstitucional a lei estadual que garante à empregada doméstica o direito à hora extra. E cai uma questão idêntica, mas num TRT de um outro estado, de uma outra região. Precisa mandar
de novo para o pleno ou para o órgão especial? Ah, precisa porque é outro tribunal? Não, não precisa, porque já tem jurisprudência do STF sobre a questão. Então, nesse caso, o órgão fracionário, ele invoca a jurisprudência ou do seu tribunal, pleno ou órgão especial, ou do STF, e aí não vai precisar declarar inconstitucionalidade por maioria absoluta do pleno ou do órgão especial. Ok? Então, é uma exceção à reserva de plenário. Importante para a prova. Agora vamos falar sobre súmula. Súmula. O que é súmula? Vamos ver a súmula no próximo bloco.